Então, pessoal, a justiça a Justiça do Trabalho, ela tem status de Justiça Federal, mas não confundam a Justiça Federal propriamente dita com a Justiça do Trabalho, tá? São justiças diferentes. A Justiça Federal é aquela justiça de atuação por meios de subseções. Nós vivemos aqui, nós moramos na terceira região, tá? Terceira região da Justiça Federal, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tá? E na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, eu falei para vocês que a gente se divide em subseção, em seções. Subseção, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho em seções. Cada seção é dividida por estado, por estado. E nós vivemos aqui, nós moramos na segunda região. Na segunda região. Portanto, nós nos submetemos ao Tribunal Regional do Trabalho da segunda região. Depois vocês vão aprender que essa divisão da organização judiciária, ela se dá pelo regimento interno de cada tribunal. Por exemplo, São Paulo tem uma demanda tão grande trabalhista, uma demanda tão grande de ações trabalhistas, que um tribunal só não estava suportando a quantidade de recursos que eram interpostos. Portanto, São Paulo é o único estado da federação que possui dentro dele dois tribunais regionais do trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, que fica aqui em São Paulo, que tem área de atuação aqui, capital, Baixada Santista e as seções dos municípios autônomos que rodeiam esse limite territorial, e do Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, São José dos Campos. Essa parte do Vale do Ribeira, também por uma questão de regimento interno, vai cair a sua demanda em segunda instância lá para o Tribunal Regional da 15ª Região, cuja sede é Campinas. São Paulo é a exceção. São Paulo é o único estado da federação que tem dois tribunais regionais do trabalho. Pelo contrário, quando a demanda não é tão grande como São Paulo, mas pelo contrário, é tão pequena, o próprio regimento interno vai falar o seguinte: olha, nós podemos reunir dois estados e fazer um tribunal só, como acontece principalmente lá nas regiões do norte brasileiro, né? Acre e Rondônia são dois estados que têm um tribunal regional de trabalho só. Como é que eu sei isso aí? Organização judiciária daquela disciplina, daquela justiça que você está estudando. Tá? Eu tenho o regimento interno, eu tenho a organização judiciária, são tudo normas, são leis, na verdade, que estipulam área de atuação, número de membros, quem vai atuar, quantos tribunais eu vou ter. Tudo isso está na nossa lei de organização judiciária. Voltando lá para aquela linha que é mais importante para a gente, que é da justiça comum. A justiça comum civil, nós temos Vara Civil, Tribunal de Justiça do Estado, e foi onde a gente parou. Da decisão da Vara Civil para o Tribunal de Justiça do Estado, eu tenho um recurso. Esse recurso é chamado de apelação. Isso é importante a gente já saber agora, não saber o que é uma apelação, não saber fazer uma apelação, mas saber, pela teoria geral do processo, que existe a subsunção, ou seja, assim, a adaptação ao princípio. Qual princípio? Do duplo grau de jurisdição que a Constituição manda ter em todas as justiças. Tá? Então, se eu estou falando em justiça civil, eu tenho da vara civil para Tribunal de Justiça, apelação. Vem para o lado, se eu estou na vara do trabalho, eu tenho um recurso? Eu tenho que ter, a Constituição manda. Só que é outro recurso. É outro instrumento normativo que vai disciplinar qual é o recurso. São outras regras, é outro nome. O mesmo recurso de apelação que eu tenho da primeira instância para a segunda, eu também tenho da primeira instância para a segunda na Justiça do Trabalho. Aqui ele vai chamar apelação, aqui ele vai chamar recurso ordinário. Tá? Isso é organização judiciária. É organizar a forma de fazer jurisdição dentro de cada ramo de uma justiça, seja ela qual for. Tá? É claro que aqui a gente vai se apegar muito a estudar o ramo da justiça comum. Tá?
é o ramo da justiça residual. Daqui não tem especialidade como as outras têm. Lá na disciplina que eu dou em outras instituições, eu já não vou estudar esse ramo da justiça comum. Eu vou estudar o ramo da justiça do trabalho. Tá? Cada um é especializado. Você pega o seu professor de penal, de direito penal, de processo penal, ele vai conhecer os meandros, os detalhes da justiça criminal, que também está dentro da justiça comum. Lembrem-se, a justiça comum, ela se divide em civil e criminal, a não ser que o crime seja de natureza federal, porque a justiça federal, ela também se subdivide em civil e criminal. Tá? Existem crimes que são de natureza federal. Quando um determinado delito, ou quando uma determinada situação vai para a Justiça Federal ou vai para a Justiça Estadual, aí que depois você vai aprender dentro de cada ramo. Agora não é a hora. Agora é a hora de saber como é que funciona, de forma geral. Tá? Então, se eu estou lá no Tribunal de Justiça do Estado, Justiça Comum, Justiça Civil, Vara Civil, Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal de Justiça do Estado também me dá uma decisão. Os órgãos lá dentro, eles se reúnem não como lá embaixo na Vara Civil, onde o órgão é monocrático, o órgão é singular, ou seja, quem faz jurisdição é uma pessoa só. Quem que fica lá sentado fazendo jurisdição? O juiz de direito. E quando eu vou recorrer? Quando eu vou subir na esfera? Aí eu vou para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, os órgãos não ficam sentados sozinhos. Eles se reúnem em turmas. Tá? Os órgãos se reúnem em turmas. Tá? As turmas, elas são órgãos colegiados que fazem decisões. Essas decisões prolatadas pelas turmas não chamam mais sentença, como lá embaixo. Elas se chamam acórdão. Tá? Então, a organização judiciária, ela estuda qual o instituto, qual a instituição a qual você está vinculado, um foro, um fórum. Ela estuda quem são os órgãos que estão dentro de cada uma dessas instituições, estuda quais são os tipos de decisões que elas prolatam e quais são os recursos cabíveis em cada uma dessas condições. Tudo isso está na lei, está na lei adjetiva civil, no caso aqui, quando a gente está falando de justiça comum civil, que é o Código de Processo Civil. Mas, às vezes, também está no regimento interno dos tribunais. O regimento interno dos tribunais também é uma lei. Também é uma norma e é uma lei. Mas é uma lei que determina características específicas de cada tribunal. Então, eu tenho uma outra fonte que se chama regimento interno. Tá? Se chama regimento interno. Se eu não concordo com a decisão dada pelo acordo, se eu não concordo com a decisão dada pelo acordo do Tribunal de Justiça, eu vou subir mais ainda na minha esfera. Eu vou subir para o STJ. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, ele só analisa matérias de afronta à lei federal. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho que questionar matéria probatória, eu só tenho que fazer uma instrução de uma prova, eu tenho que refazer uma perícia, por exemplo, por meio do recurso que eu vou direcionar para o STJ, eu já não posso fazer mais. Já acabou minha possibilidade de questionar isso aí. Não dá mais. Tá? Porque a matéria probatória ela tem que ser alegada em primeira ou segunda instância. Os tribunais de cúpula, TST, STJ, STE, eles só TSE, né? Eles só analisam STM, eu ia falar. Eles só analisam matéria de direito. O que eu quero dizer com isso? Eles só analisam matéria de direito em tese, afronta a lei. Quer dizer, a decisão ela foi prolatada, ela chegou até aqui em cima pela via do recurso, porque ela afrontou uma determinada lei federal. Então, ela precisa ser alterada ou não. Ah, se para alterar isso aqui, eu teria que fazer uma prova. Esse recurso não vai ser possível mais nessa esfera de Tribunal Superior. Porque o Tribunal Superior não analisa a matéria probatória, tá? Só analisa a matéria de direito. Tá? Mas eu sempre tenho
a possibilidade de subir. Continuando naquela nossa organização judiciária da Justiça Comum, eu cheguei no STJ. O STJ vai me dar uma decisão. Essa decisão também se chama acórdão. Prolatado por quem? Prolatado pelas turmas do STJ. Agora, e se eu precisar me utilizar do duplo grau de jurisdição que a Constituição me oferece? Eu não tenho tribunal para ir para cima, porque o tribunal que estaria em cima seria o STF. Mas o STF só analisa matéria constitucional. E se for uma matéria que não tem status de nível federal, de nível constitucional? Para onde eu iria? Como eu supriria o meu duplo grau de jurisdição? Eu teria que fazer uma reanálise por um órgão colegiado maior do que aquele que prolatou a minha decisão. Se foi prolatado por uma turma de 5 ministros, por exemplo, eu preciso mandar para uma turma diferente. Na Justiça do Trabalho isso é muito comum. Existem turmas que a gente vai chamar de subseção ou de seção de dissídios individuais, seção de dissídios coletivos, que ao contrário das turmas que tem 3 ministros no TST, essas subseções têm 8 às vezes, tá? 9. Então eu consigo suprir o duplo grau de jurisdição mandando essa decisão para um reexame por uma turma colegiada. E se eu já tiver com a decisão numa turma colegiada de grande porte? A única hipótese que eu tenho é partir para o pleno. Pleno é a composição total de órgãos de um determinado tribunal, excetuado aqueles que praticam atos jurisdicionais. O que são atos jurisdicionais? Atos jurisdicionais não são atos judiciais. Atos judiciais é dizer o direito no caso concreto. Atos judiciais é fazer jurisdição. E atos jurisdicionais? Atos jurisdicionais, entre aspas, são atos administrativos. Praticados por quem? Praticados por órgãos. Órgãos no sentido técnico. O doente individual coletivo capaz de fazer jurisdição. Mas que momentaneamente, por um determinado período de tempo, não estão exercendo a função judicante. Não estão dando decisões, e sim estão administrando o tribunal. Por quê? Porque eles receberam, por um determinado período, um mandato para cuidar daquele tribunal. Quem geralmente tem? Porque depois a gente vai ver que existem tribunais que têm ela é mais pormenorizada. Mas, via de regra, os órgãos jurisdicionais que praticam atos jurisdicionais são presidente do tribunal, o vice-presidente do tribunal e o corregedor. Às vezes, quando o tribunal tem muito processo, São Paulo é craque nisso, né? O Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, da segunda região, ele tem um vice-presidente judicial e um vice-presidente administrativo. Ou seja, compõe a esfera de órgãos que praticam atos jurisdicionais 4 órgãos. Tá? Nesse momento, o que é importante você perceber, nesse momento, esses órgãos aí não estão dando sentença. Mas quando eles chegaram lá, eles foram eleitos, eles não estavam numa turma? Eles estavam numa turma, estavam realizando a função judicante. Só que em determinado período da função judicante dele lá na turma, ele lançou a candidatura para ser presidente. Então, quando ele foi eleito presidente, ele sai da turma, vai entrar um outro órgão no lugar dele, lá na turma dele, e ele vai para a presidência. Não para exercer mais a função judicial, mas para exercer a função jurisdicional. E daqui a 2 anos, quando acabar o mandato dele, ele volta, se ele não for reeleito, porque o Tribunal Regional do Trabalho admite a reeleição, ele volta para a turma que ele estava. Ele volta a exercer função judicante. E esse exemplo que eu estou dando no Tribunal do Trabalho, ele existe em todos os tribunais, inclusive no Tribunal Regional Federal. Tá? Em determinado momento, eu estou exercendo a função de administrar o tribunal. Eu não estou fazendo a função judicial, e sim estou realizando a função jurisdicional. Tá? É claro que às vezes, se você está lendo um texto que não é muito técnico, ele usa jurisdicional por judicial, porque tudo é função de órgão, né? Mas quando você está escrevendo alguma coisa técnica, quando você está lendo,
Essa é uma outra conceituação que você precisa saber aqui em Teoria Geral do Processo. Ato judicial não é ato jurisdicional. Ato jurisdicional é aquele praticado por órgãos judiciais, mas que momentaneamente não estão exercendo a função judicial, não estão exercendo a função judicante, que é a função precípua. O órgão não é criado para isso, não é a função principal dele fazer jurisdição? Sim, mas nesse caso ele não está fazendo jurisdição, porque momentaneamente ele está organizando o tribunal, então ele está realizando uma função jurisdicional. Tá? Isso é importante você saber. A organização judiciária, ela também tabula quem pode ser candidato a presidente, a corregedor, qual o tempo do mandato, se cabe reeleição, o que acontece com a turma onde ele era órgão de função judicial quando ele sai. Vai assumir o suplente dele ou vai vir um outro e vai ter um remanejamento de turmas? Tá? Porque não se esqueçam, daqui 2 anos vai acabar o mandato dele, ele vai ter que voltar para a turma dele, porque ele foi criado para isso. Ele foi criado para fazer jurisdição, não para administrar tribunal. Ele só está lá administrando temporariamente. Então a gente tem que ter um regimento interno. A lei de organização judiciária e o regimento interno ele vai estabelecer todos esses parâmetros. Tá? Chegamos no STJ. Lá no STJ eu falei para eles, eu falei para vocês que vocês vão ter que órgãos lá trabalhando? Os ministros do STJ. Quantos STJs eu tenho no Brasil? Um só. Eu tenho um STJ e um STF. Os dois ficam lá em Brasília. O STJ tem 33 ministros. É composto no pleno por 33 ministros. E o STF? O STF é composto no pleno por 11 ministros. Ah, mas o STF, a gente vê pela televisão, ele está sempre reunido no pleno. Não necessariamente. O STF também se divide em 2 turmas. Tá? Se divide em 2 turmas de 5 ministros cada uma. E o que está faltando? O que está faltando é o presidente. O presidente não participa em nenhuma das turmas. Então, eu tenho a primeira turma do STF e a segunda turma do STF. É que, na prática, quando a gente liga lá o canal Justiça, TV Justiça, está dando julgamentos de situações relevantes, de decisões importantes para a sociedade. Então, justamente nessas ocasiões, está reunido o pleno. Mas se você continuar assistindo, continua assistindo lá, que às vezes eles tiram e colocam um filme lá sobre justiça, ou uma matéria jornalística sobre justiça. Mas às vezes você pega as sessões das turmas, da primeira turma ou da segunda turma. Por quê? Porque também é um órgão colegiado, também é representado por ministros, ministros esses que também prolatam acórdão. Aí a pergunta pode surgir, e eu estou lá no STF, prolatou a decisão, prolatou o acórdão, como é que eu faço para suprir o duplo grau? Primeiro, tentando suprir daquela forma que eu falei, leva para o pleno então, porque um órgão maior, colegiado, o pleno é um órgão colegiado maior do que uma turma. O pleno tem 11, a turma tem 5. Mas e se foi uma decisão dada pelo pleno? Como é que eu vou aplicar o meu duplo grau de jurisdição? Aí eu estou na exceção, né, pessoal? Eu estou na cúpula da cúpula. Aí eu não tenho mais para onde recorrer. Se a decisão já transitou em julgado lá no Supremo Tribunal Federal, já passou por toda a esfera de toda a justiça, até chegar lá no ponto máximo, não teria mais como recorrer. Aí sim. Existe uma possibilidade, ainda que remota, de que a decisão tenha sido prolatada, mas não com afronta ao direito em si. Tenha sido prolatada com abuso de autoridade, com desvios de função dos órgãos que ali se manifestaram. Aí a decisão pode ainda ser revisada, vamos dizer assim, mas não é um órgão estritamente criado para fazer análise judicial, e sim para fazer uma análise